Olá, sétimo ano, tudo bem? Gente, hoje, 2 de julho, tá? Já estamos no mês de julho, já estamos na metade do ano, né, praticamente. Como vocês sabem, esse mês de julho, nós não vamos ter viagens, né? Nós não vamos ter passeios, como de costume. Que nós vamos ter bastante atividades escolares aí e missão, né? Nós vamos ter muitas missões aí. Então vocês vão ser presenteados aí, né? Contemplados esse ano, com o mês de julho, né? Com vários conhecimentos, matemático, históricos, geográficos e por aí vai, né? Artísticos, e vocês vão ficar, né, de uma certa forma bem enriquecidos, né? Então, vamos fazer tudo o que tem que ser feito. Já que tem que ser feito, então vamos fazer, né? Então, olha só, pessoal, eu vou passar hoje uma atividade do livro de vocês referente aos nossos assuntos que nós viemos trabalhando, tá? Então, eu vou passar uma atividade aí para vocês do livro que fala sobre adição, como se fosse uma revisão, né? Adição, subtração de números racionais, multiplicação, divisão e raiz quadrada, né? Poxa, mas raiz quadrada, potenciação, vocês podem se deparar com algumas situações de potenciação, né? Então, não tem muito mistério não, tá, gente? Esse assunto de potenciação aí, a gente vai ver, né, no decorrer das aulas, tudo bem? A gente vai estar aí demonstrando para vocês, mas só por efeito de curiosidade, caso a gente encontre alguma questão por aqui, se não der para resolver a questão, então a gente não vai resolver, a gente deixa essa questão para resolver as questões de potenciação, né? Que a gente não tem esse conhecimento ainda, mas que se encontra aqui no livro, a gente vai deixar para resolver depois que eu mostrar para vocês, né, o conteúdo de potenciação. Pode ser? Fica melhor, né? Então tá. Então a gente vai fazer só aquilo que de fato a gente tem um certo conhecimento já adquiriu um certo conhecimento. Quanto eu confesso que raiz quadrada de números racionais é bem mais simples do que a potenciação. A raiz quadrada de números racionais, basta que você retire a raiz quadrada do numerador e do denominador, caso tenha. Por exemplo, eu tenho uma raiz, tá? Eu tenho um radical, e dentro desse radical eu tenho 9/16. Tá? Eu tenho uma fração, eu tenho um radical, bora ver se você consegue entender. Eu tenho o radical, que é o símbolo, tá? O símbolo. E dentro do radical eu tenho 9/16. Isso aí é uma radiciação de números racionais. E eu quero saber qual é o resultado dessa raiz quadrada de números racionais. Então, olha só, o 9, ele possui uma raiz quadrada que é o 3, não é isso? Então, eu vou tirar essa raiz quadrada do 9, né? Se eu tenho radical 9/16 dentro do radical, então a resposta vai ser 3/4. Por que 3/4? Porque 3 é a raiz quadrada do 9 e o 4 é a raiz quadrada do 16, ou seja, o 3 é a raiz quadrada do numerador, que é o 9, e o 4 é a raiz quadrada do 16, que é o denominador, que está dentro do meu radical, que não deixa de ser um número racional, lá dentro da raiz, certo? Do radical. Bom,
Então, o que vocês puderem resolver de raiz quadrada, que der para ser resolvido, vocês vão resolvendo. Outra coisa também que eu quero dizer para vocês, vocês podem fazer o uso da calculadora, tá? Porque se vocês tiverem como radicando, ou seja, se vocês tiverem como valores dentro do radical, valores decimais, ou seja, valores com vírgula, né? Vocês podem utilizar da calculadora para descobrir qual é o resultado. Tá bom? Vocês estão liberados para usar calculadora tranquilamente, mas não vão se acostumar, tá? É só em casos especiais aí, como esse aí, tá? Então vamos lá. Página 79 do livro, questão 48, tá? Questão 49. Questão 53. Gente, essa 53 você pode deixar para resolver ou esperar a minha correção, tá? Pode deixar para resolver essa questão depois que nós tratarmos de potência, porque é uma questão que envolve potenciação, que envolve divisão e que envolve números decimais, adição, subtração, etc. Tá bom? Então, vocês podem aí optar, tá? Tá aberto para vocês resolverem depois que eu fizer a correção, tá bom? Ou depois que eu falar sobre o assunto para vocês, fazer a demonstração, né? Dos exemplos referente ao assunto de potenciação, tá bom? Que com certeza nós iremos ver no nosso próximo encontro. E aí vocês vão para a página 80, né? Na página 80 vocês vão resolver a questão 54, a questão 55, a questão 56, a questão 57. Vocês irão resolver a questão 59 e a questão 60. Tá ok, pessoal? Vocês irão resolver, né, essas questões da página 80 do livro de vocês. Então, eu vou só repetir, tá? Eu vou só repetir aqui. Vamos lá. Página 79, questão 48. Página 79, questão 48. Questão 49. Questão 53. Página 80, questão 54, questão 55, questão 56, questão 57, questão 59 e questão 60. Gente, essas atividades, vocês sabem que vocês têm que fazer no caderno. É bem verdade, eu venho falando isso sempre, constantemente. Então, todas essas atividades vocês deverão fazer nos cadernos de vocês, tá ok? Todas essas atividades são atividades avaliativas, tudo bem? Vocês não podem deixar de fazer essas atividades, tá bom? Eu sei que nós estamos atravessando ainda essa pandemia aí, né? E é complicado muitas das vezes a gente mandar todas as atividades, porque não são só as minhas que vocês fazem, mas vocês fazem também a dos demais colegas. Mas eu peço assim, que me mandem ok quando as atividades estiverem ok, tá? Nós vamos voltar. E quando nós voltarmos, eu vou ver todas essas atividades no caderno de vocês. E vou estar passando visto no caderno de vocês, tá? Basta que vocês me mandem ok. Por que vocês também, né, ao invés de estarem mandando as atividades para mim, para evitar o meu celular também tá, né, porque toda semana não é só a turma de vocês, todas as turmas, e eu passo muitas atividades. Então, às vezes, a gente acaba até passando despercebido, melhor dizendo, mas eu peço que vocês me deem o ok, tá? Porque aí eu vou estar controlando. Outra coisa, como eu faço as correções, então vocês
têm a chance de corrigirem as atividades que vocês estão fazendo e vocês estarem verificando o que vocês acertaram e o que vocês não acertaram, tá? E aquilo que vocês estiverem acertando, ótimo. E aquilo que vocês estiverem errando, vocês têm a chance, a possibilidade de estar apagando e fazendo certo, tá? Porque a gente não quer que vocês fiquem com erros, né? No material de vocês, no caderninho de vocês, para que quando for estudar para a prova, vocês possam estudar o certo e não o errado, obviamente, tá? Gente, eu vou ver como é que eu faço, não sei, para a semana ou na outra semana, eu não sei, nós temos aí um mês todinho, mas eu vou aprontar um material para vocês, eu vou tentar, né? Dependendo do tempo também, né, e das minhas condições, eu vou verificar se há possibilidade de eu aprontar um material para vocês para enviar em PDF como uma revisão, né, dos assuntos para a primeira avaliação de vocês, tá? E fazendo algumas aulas também, comentando, né, fazendo revisão desses assuntos aí, fazendo comentário, né, porque muitas das vezes o que acontece? Eu sei os alunos que eu tenho, eu conheço vocês muito bem, né? Então tem alunos que têm uma certa dificuldade, tem outros alunos que já conseguem ter uma facilidade melhor em desenvolver o trabalho, mas ninguém aprende ao mesmo tempo igual e nem igual a ninguém, né? Então uns levam mais tempo, outros levam menos. Uns aprendem de uma forma, outros aprendem de outra forma. O importante é que aprende, tá? E a gente não pode perder o foco. Mas assim, tem alunos que aprendem hoje, mas amanhã já não lembra mais. Então a gente precisa estar atento a esses detalhes, né? Por quê? Porque eu costumo dizer o seguinte: quem aprende, aprende, e quem decora, esquece. Eu sempre falei isso para vocês, sempre. Não só para vocês, como para todos os meus alunos. Quem aprende, aprende, quem decora, esquece, tá? Se alguém chegar com você hoje e perguntar para você, fulano, ciclano, quanto é 1 mais 1? Você vai dizer 2. Por que você vai dizer que é 2 e por que você vai dizer assim, não sei? Quando você diz não sei, é porque você esqueceu, você não aprendeu. E quando você dá a resposta, é porque você aprendeu, né? Então, por que pode ser o dia, a hora que for, qualquer pessoa chegar com você e disser quanto é 1 mais 1, 1 mais 2, você vai dizer 2, você vai dizer 3. Por quê? Porque você aprendeu. E aquilo que você aprendeu, você não há mais nenhuma possibilidade de esquecer, né? Isso não é só com matemática, isso é com qualquer assunto, isso é com qualquer tipo de conhecimento. Quando você aprende, você aprende. Quando você decora, você esquece. Eu tenho esse pensamento, tá? Então, tem determinados assuntos que foram vistos lá no início do ano, como os números inteiros, que a gente continua trabalhando com eles, né? A gente não deixou de trabalhar com os números inteiros, nós continuamos trabalhando com os números inteiros. Só que agora nós trabalhamos com números racionais, que também, né, possuem sinais, multiplicação, divisão. Tá? Mas a gente continua trabalhando com os números inteiros e sempre vai ser assim. Eles não vão mais nos deixar a sós, tá? Então, como determinados alunos têm uma certa dificuldade, a gente vai procurar também, né, tá fazendo aí uma revisãozinha antes dessa avaliação de vocês, que a gente vai verificar qual vai ser o dia, para que a gente possa estar informando vocês direitinho, né, a direção da escola e juntamente com nós, com a gente, professores, e para que a gente possa ter um bom desempenho nas nossas avaliações. E aí eu vou ver uma possibilidade também, vou verificar, fazer um estudo, um levantamento, né, de algumas atividades avaliativas aí, para que vocês possam estar fazendo, além dessa, para somar. Então, a gente vai precisar fazer o máximo, né, de atividades para que a gente possa fazer essa prova aí valendo, né, o mínimo possível,
tá? Porque nós não sabemos como é que essa prova vai ser desenvolvida, né? Se vai ser presencial, se vai ser virtual, a gente não sabe. Então a gente está olhando para o lado de que ela vai ser efetuada virtual, né? De uma forma não presencial, tá? Então quanto menos ela valer para a gente vai ser melhor, tá? E novas informações a gente vai estar aí passando para vocês, tá ok? Então, pessoal, desde já, fiquem com Deus, tá bom? Grata pela atenção de vocês sempre, tudo bem? E a gente vai estar aí com as nossas aulas também, às sexta-feira no Zoom, né? Para que a gente possa tirar as dúvidas de vocês, para que a gente possa esclarecer, né, melhor os conhecimentos, clarear mais a mente de vocês, tudo de acordo com as nossas possibilidades, tá bom? Porque a gente preza por cada um de vocês, pelo aprendizado de vocês, a gente quer o melhor para vocês, tá? Então, grata mais uma vez, fiquem todos com Deus e até a próxima, se assim Ele nos permitir. Tchau, tchau.